Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Oséias. Chuvinha deliciosa para ficar deitado, mas assim como vocês, hoje estamos aqui firme e forte, tá bem cedo. Hoje eu tenho uma consulta e é isso, vamos que vamos para o nosso dia chuvoso, delicioso, respirável. E é isso, chuva, os pés, ficar molhado, mas enfim, isso não pode ser motivo de reclamação, amém? Graças a Deus você está com saúde, creio que se dirigindo aí ao seu trabalho, ou à sua escola, ou aos seus afazeres do dia, assim como eu, e Deus proverá todas as coisas necessárias para você ter um bom dia, amém? Bora começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Deus, obrigada por essa chuva que cai, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, nos proteja no trânsito, Pai, proteja as vidas, sabe, Deus, em nome de Jesus, aqueles que não têm abrigo, Deus, nós oramos para que o Senhor tome conta destes, olhe por estes, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por um mundo mais justo. Nós te pedimos para que o Senhor, Deus, guarde os seus, livra-os do mal, do caos lá fora, em nome de Jesus. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos ouvidos e entendimento para Te ouvir no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. É isso. E aí, vamos começar orando. Tô doidona. Vamos lá, já lendo, e aí a gente já parte aí pro que a gente tem que falar. Vai dizer o seguinte: o povo de Israel, deixe de se alegrar, pare de fazer festas como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite, e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito, e na Assíria comerá alimentos impuros. Naqueles países eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor. Só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros, e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora, não deixarei nenhum só.
Ai desse povo quando eu me afastar dele. Eu vi Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável. Mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e se tiverem seca o seu leite, para que não possam dar de mamar. O Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los. E por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está ferido, é como uma árvore que não dá frutas porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedecem, e eles andarão sem rumo entre as outras nações. O livro de Oséias está sendo bem forte, né, gente? E o livro de Oséias, como a gente já falou, foi um profeta do Reino do Norte ali, do pessoal de Israel mesmo, né? Os outros normalmente se passam em Judá, cuja descendência foi de Davi, mas aqui nós estamos vendo o povo de Israel. E o povo de Israel, eles pecaram pra caramba, né? Principalmente porque, em primeiro lugar, eles se desvencilharam ali da família de Davi. E aí eles entraram num... como é que se diz? Num rumo assim, onde eles começaram a adorar outros ídolos, outros deuses, e por aí foi. Então a gente vai ver exatamente Oséias alertando sobre isso, né? Oséias ali sendo usado por Deus, mas ao mesmo tempo indignado com o povo, sabe? Ao mesmo tempo a gente vai ver também ele clamando em favor da nação dele. Em alguns momentos, acredito eu, não lembro. Mas duas coisas que me chamam a atenção são essas cidades que eles citam aqui. Uma vai falar ali sobre Gilgal, que foi quando os israelitas pediram um rei pela primeira vez. Que aí foi coroado Saul e tal. Então eles meio que rejeitaram o governo de Deus, né? E Gibeá, né? Que vai citar lá no... Eu esqueço de marcar, né, gente? Meu Deus. Vou melhorar. Em nome de Jesus. Enfim, vai citar em alguma parte por aqui. Vai falar assim, cara... se são iguais ao tempo de Gibeá, em que aconteceu em Gibeá. E eu não sei se vocês se lembram, mas em Gibeá aconteceu a história mais terrível da face da terra. A história em que é muito parecido com Sodoma e Gomorra, né? Mas vamos concentrar aqui em Gibeá, que foi quando o levita foi buscar a mulher dele, né? A concubina dele, na verdade, na casa do pai. E aí o pai, né, ofereceu janta para ele, e aí ficou noite, e ele falou, não, dorme aí, no outro dia você vai. Então ele ficou 2 dias nessa história. Isso vai ser contado lá em Juízes, no capítulo 19. E aí, beleza. E aí, no segundo ou terceiro dia, acontece a mesma coisa, eles jantam, se divertem ali e tal. E aí ele vira, o pai da menina vira e fala, não, fica aí porque já vai anoitecer e não dá pra vocês fazerem essas viagens à noite não. E aí ele vira e fala, não, agora eu vou. E aí ele vai de fato, e aí eles vão embora, ele leva a concubina dele, e ao levar não, ó, né, eles estão indo e aí eles estão vendo que tá anoitecendo, que eles precisam encontrar um lugar, só que aí eles não querem parar na cidade onde eles estão passando, porque era uma cidade que, tipo, ele não podia ficar lá. E aí ele quer ir mais um pouco, e aí ele vai, encontra o lugar, e ele vai se estabelecer ali,
E aí ele senta na praça e um velho passa, pergunta o que que ele tá fazendo ali, já vai anoitecer, e ele fala, gente, tá passando de viagem, não tem quem nos abrigue. E ele vira e fala, não, vai pra lá. Ele fala, eu tenho tudo aqui, não precisa se incomodar com nada. Aí ele vira e fala, não, então vamos pra minha casa, vocês ficam lá comigo até amanhecer. Mas, nisso, eles vão, né, comem, bebem. E aí, quando dá altas horas da noite, uns homens imorais batem na porta daquele velho, sabendo que ele tem alguém novo ali, né? E manda ele colocar aquele homem para fora, porque eles querem ter relações sexuais com ele. E aí ele fala, gente, por favor, não comete isso, não faz isso. Não faz isso com a gente, não faz isso. E já era uma cidade, né, deles, de Israel. E aí, eu acho que é uma cidade de Benjamim, não lembro. Enfim, Juízes 19, vai lá. E aí eles viram e falam, a gente vai ter. Se você não abrir, a gente vai arrombar. Ele vira e faz o combinado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha filha virgem e a concubina dele pra fora e vocês podem abusar delas. Por quê? Porque, enfim, eu também não vou saber, gente. E aí eles vão e acho que a filha virgem dele se safa e tal, mas a concubina dele é abusada a noite inteira. E no final disso, o homem, pela manhã, né, abre a porta, encontra a concubina dele ali, pega ela, coloca ela no cavalo, fala, bora, vambora, tô pau da vida. Chegando em casa, muito provavelmente, sei lá, essa mulher já tava morta. Gente, é uma história terrível. O cara corta a mulher em pedacinhos e manda para cada tribo de Israel, falando, olha o que o país de vocês está virando, está se tornando. E aí Deus fala aqui que eles estão iguais a Gibeá, né? E aí Deus começa ali o capítulo 9 falando, para de fazer festa, para de se alegrar, sabe? Começa a ver as coisas que estão acontecendo no país de vocês. Vocês estão aí se alegrando hoje por ter trigo e vinho, vai chegar o dia que vocês não vão ter. Vai chegar o dia que vocês vão estar comendo alimento impuro, como se fosse de velório nos outros países. Que mais? E é isso. E aí eles viravam e ficavam criticando Osés, falando, nossa, profeta maluco, até parece, é doido, é. Olha com o que você tá falando, é o povo de Deus. Né? E lá eles têm muito isso. Ontem eu tava assistindo, não foi ontem não. Algum dia desse, eu tava assistindo um filme tipo da Arábia, assim, esses muçulmanos. Enfim, não vou lembrar. Mas é isso, sabe, gente? Então, e aí vai dizer que não haveria mais festa. E aí, tá, Marina? E o que a gente tira com isso? Nós hoje somos maioria cristã, né? Muitos ainda apostólico romano, outros protestantes, seja lá como for. Mas nós precisamos olhar, né? O livro de Oséias, ele nos convida muito a olhar para o todo, convida muito a olhar para a nossa nação. E talvez você não tenha, assim como eu, talvez você não assiste jornal, não tem noção do todo, do que está acontecendo. Chega uma notícia aqui, outra lá. Mas sabe, a gente precisa, às vezes, se manter informados a respeito de coisas importantes da nossa nação, tá, cara? Como é que tá o índice de divórcio, sabe? Eu tô aqui falando que minha nação é cristã, mas como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Como é que tá, sabe? O índice disso, o índice daquilo. Será que a gente tá melhorando?
Será que a gente está piorando? Será que a gente está... Como é que a gente está? Sabe? Por ser maioria cristã. A gente está seguindo os preceitos? Será que a gente está vivendo uma terra abençoada? O que que o Senhor está falando? Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Que a gente precisa hoje e sempre, que Oséias nos convida a fazer, né? Convidou, na verdade, os israelitas, mas a gente tira isso daqui por base pra gente, pra nossa vida, pra nossa casa, pra nossa nação, pra nossa comunidade, pra nossa igreja, né? E a gente faz ali o que pode. A gente vai fazer o que pode, né? É isso. Meu tempo acabou. Deus abençoe. Tchau, tchau.